Olá, estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast e com uma pessoa muito especial para a gente, para o colégio, que é a doutora Renata. A doutora Renata vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre o bullying, que é um dos pedidos da caixinha, né, nas redes sociais. E mediante tudo também o que a gente está passando, né, no decorrer desses últimos dias. Mas a gente gostaria de lembrar também que há muitos anos o colégio sempre, né, independente de alguma situação específica, a escola sempre fez e continua fazendo esse trabalho com os nossos alunos também. Seja bem-vinda, Rê. Muito obrigada. Oi, gente. Eu espero que todos possam se encontrar bem. Eu estou bem também e hoje muito melhor por esse convite da minha diretora Renata no Colégio Educar. Muito obrigada pelo convite, Rê. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Rê, a gente poderia começar explicando para as pessoas o que é o bullying? Sim. Bom, o bullying ele é um termo que se origina da palavra inglesa, o bully, que ele significa tirano. Então, o bullying ele é uma intimidação sistemática. E para que a gente possa caracterizar o bullying, ele precisa ocorrer entre os pares e de uma forma repetitiva. Ou seja, colegas da escola, no trabalho, em diversos contextos onde nós frequentamos, nós temos que entender que o bullying, né, não é qualquer agressão que é o bullying. Nós temos que entender que ele precisa ocorrer repetidamente e ocorrer entre os pares. Ô Rê, o que leva uma pessoa a praticar o bullying? Olha, geralmente, o bullying ele pode ser praticado por qualquer pessoa, mas ele ocorre com mais frequência entre crianças e adolescentes. E ocorre porque essas crianças e adolescentes, eles precisam ser mais populares, eles precisam se sentir poderosos, eles precisam ter uma imagem boa de si mesmo. Então, eles geralmente são crianças e adolescentes que têm dificuldade em lidar com a raiva, e também têm dificuldade em lidar e entender limites. E a necessidade que eles têm de fazer parte ou ser parte daquele grupo também, né, Rê? Exatamente. É por isso que nós podemos considerar que a maior frequência é entre criança e adolescente e ocorre muito no contexto educacional, mas não só no contexto educacional, ocorre no trabalho, ocorre em festas, ou seja, onde existe relacionamento, o bullying ele pode acontecer. Numa sociedade como um todo, né? Exatamente. E importante salientar que todo bullying ele tem agressão, mas nem toda agressão tem o bullying, porque para caracterizar bullying precisa ser repetidamente e entre os pares. Rê, quais são os tipos de bullying? Tem tipos, né? Tem, nós temos vários tipos de bullying. É um mais triste do que o outro, né? Uma covardia, vamos dizer assim. Nós temos o bullying verbal, que é os xingamentos, palavrões, né? Palavras assim de baixo calão, que humilha a pessoa muito. Nós temos o bullying escrito, que são recados, que são pichações, que são desenhos que, né, fazem contra a vítima. Temos o cyberbullying, que é isso que nós estamos aí sofrendo, que eu acho que vem se propagando muito rapidamente por conta da tecnologia, né? Que são, então, as agressões pelas redes sociais, né? Disposição de fotos. O bullying social também, que é muito triste, que é uma forma de exclusão social, ou seja, deixam os estudantes, né, os colegas fora de trabalhos, fora de grupos, né, diversos contextos onde existe aí um grupo para se fazer uma atividade, um trabalho, então exclui realmente a pessoa. Nós temos o bullying psicológico, e na verdade todos os tipos de bullying ele envolve aí, né, um grande prejuízo ao psicológico, mas nós temos o bullying psicológico também, onde usam palavras que vai afetar diretamente a questão emocional das pessoas, né? Eu falo das pessoas porque a gente, né, não vamos focar só nas crianças e adolescentes, porque nós temos aí adultos também que praticam esse tipo de agressão. E o foco
do bullying é ferir, é machucar, é humilhar o outro, né? E, na verdade, o bullying, quem pratica, exatamente ganha força quando ele percebe que ele está ferindo o outro. Rê, eu queria também aproveitar, né, sua presença para a gente alertar o quanto, de uma forma geral, uma equipe também sofre, né? No sentido professores, gestores. A gente pensa que a gente só está naquele universo da criança, do adolescente, mas o quanto também essa parte também sofre, né, Rê? Muito, né? Os professores, a equipe, né, no todo da comunidade escolar, sofre injúrias, sofre palavras também de baixo calão, né? Então, assim, o professor, eu não posso considerar que o professor ele sofre o bullying, mas ele sofre injúria, ameaça, maus tratos, né? Assim, com essa experiência na área educacional. De uma forma geral, né? Quando a gente fala assim, a gente não está falando necessariamente só do Colégio Educar. A gente está falando de uma forma geral, principalmente nesse momento agora que a educação novamente está passando por tudo isso. É, né? O que eu tenho visto, Rê, é o que eu tenho visto, escutado, né, de várias instituições, o quanto que os professores estão sofrendo muito, né, porque eles ficam ali à mercê de estudantes que estão ali não estão sendo empáticos, não estão tendo consideração com os professores, que na verdade estão ali para poder ajudar, para poder ensinar e para poder acolhê-los também. E que seria um momento ao contrário, né, Rê? Eu acredito muito que a educação ela é só uma parte de uma sociedade inteira. Então, por que não nesse momento, né, uma parceria, um diálogo, uma união, né? Rê, nós temos que entender o que é que está acontecendo com essas crianças, esses adolescentes que estão a cada dia mais com essa falta de empatia, com essa falta de consideração para com os outros, né? Isso começa em casa, né? Começa em casa e que vai refletir em todos os contextos onde essas crianças frequentam. Então, assim, o que é que está acontecendo com as nossas crianças que são o futuro do Brasil? São o nosso futuro, né? Porque o bullying ele sempre existiu. Vamos usar o termo, então, intimidação sistemática, porque é até cansativo escutar esse termo bullying. Eu acho que você entrou numa parte que eu acho muito importante. Aqui na escola, a gente trabalha muito sobre isso, mas não usando esse título, sabe? Porque eu acredito que a gente só fica alimentando essa situação. Então, são diversos trabalhos, você sabe disso, o quanto você já foi presente também, né, com a equipe, no dia a dia, o quanto através de um trecho de um livro, de um desenho, de um filme, livros literários, o quanto a gente faz um trabalho com as crianças no decorrer do dia a dia, sempre, mas sem ficar falando, olha, agora a gente vai trabalhar sobre o bullying, porque eu acredito muito nisso. Sim, eu sei os trabalhos preventivos e a grande preocupação que aqui no Colégio Educar existe para abolir esse tipo de comportamento, né? Porque nós temos que atacar, nós temos que fazer alguma coisa contra isso. E a gente também precisa tomar cuidado para que tudo não seja, é bullying, né, Rê? Exatamente. Eu acredito muito nesse cuidado também. Exatamente. Né? É necessário avaliar cuidadosamente, porque não são todas as situações de agressão que é considerado um bullying, né? Então, eu conheço muito o trabalho do Colégio Educar, eu sei esse trabalho preventivo maravilhoso que é feito não só sobre o bullying, mas sobre diversos temas importantes, mas o quanto que nós precisamos de apoio, de união da família, né? Dos pais presentes, cuidando, conversando, tendo essa escuta ativa dos seus filhos em casa. E essa escuta não é só escutar a palavra falada, mas o olhar, atitude, né? O gestual, seus materiais, o quanto que dentro de casa os filhos estão precisando ser vistos para que no colégio também a gente possa aí conseguir dar uma continuidade nesse trabalho, né? Porque eu acho triste, Rê, mas é assim, eu até falei num outro episódio que já teve sobre o socioemocional, o quanto a gente está vivendo dois grupos, né, Rê? O grupo da superproteção,
e o grupo, infelizmente, do abandono. O quanto é necessário, talvez, a gente encontrar, talvez não, né? O quanto é necessário encontrar esse equilíbrio, né? Nem só da superproteção, porque essa criança, esse estudante, eu acredito que ele não consiga ir para a vida, porque lá fora não é só isso, né? Lá fora a realidade, infelizmente, é outra. E também esse grupo onde, mesmo falando de um colégio particular, a gente já sofre essa ausência dessa família, esse apoio, né? A agenda, o quanto é importante esse meio de comunicação, os encontros com a família. O Educar é um colégio que não espera reunião para estar recebendo família. Vice-versa, tanto se a equipe precisa quanto o pai precisa, você sabe o quanto é aberto para isso, né? Exatamente. É importante buscar esse equilíbrio entre não superproteger, porque isso prejudica, né, o desenvolvimento da autonomia e independência. E eu acho que nós queremos filhos autônomos e independentes, cada vez mais maduros, e também não largar. Que tenha ferramentas para lidar lá fora, porque vão lá para fora e a gente deseja que vá, né? Eu gosto Eles de falar... precisam voar, né? Sim, eu gosto de falar a respeito de autonomia versus abandono. Então, nós temos que ajudá-los nesse desenvolvimento de autonomia, mas não chegar em um abandono, né? Ainda sobre bullying, eu gostaria de ressaltar que, assim, nós temos um tripé no bullying, onde nós temos o agressor, vítima e espectador. O agressor, né, geralmente é aquela criança e adolescente que tem dificuldade de entrar em contato com a raiva, de lidar com a raiva. São adolescentes que faltou limite, estão sem limites e que dentro de casa, de repente, os pais não conseguiram, por algum motivo, passar conceitos a respeito de cidadania, de empatia, né? Ou também são aqueles adolescentes que podem estar passando por um momento de luto, um momento de separação, onde não estão conseguindo falar sobre aquilo. Nós temos a vítima, que geralmente são crianças e adolescentes com perfil que são mais introspectivos, mais passivos, mais tímidos, mais quietinhos, que acabam, então, ficando ali à mercê dessa agressão. E os espectadores, que são tão importantes quanto, né, qualquer outro envolvido. Aí os espectadores, eles podem ajudar muito, porque nós temos os espectadores que são omissos, muitas vezes porque também tem medo de ser a próxima vítima, eles ficam ali só olhando omissos com medo de denunciar, né? Nós temos os espectadores que acabam ajudando naquela agressão, participam também por um medo ou por querer fazer parte, né, daquele grupo, por serem aceitos. E nós temos aí o espectador que ele acaba conseguindo denunciar, que ele é aquele defensor, que ele é empático com aquele colega que está sofrendo, com a vítima. Ele é defensor, ele quer falar, ele quer impedir aquilo que está acontecendo naquela agressão, seja física, seja verbal, social, ele quer ajudar de alguma forma. Então, eu digo para os pais mais uma vez, em casa, tentem perceber, né, se os seus filhos passam por isso ou se eles praticam isso. Isso é muito sério, é muito triste. As sequelas são profundas. Como psicóloga em contexto de clínica também, eu atendo casos assim de sequelados do bullying. Então, é necessário estar atentos, de olho, sinais que a criança que está sofrendo vem apresentando, né? Que, de repente, no momento de ir para a escola ou de ir num outro contexto, olha, em um curso fora, que a gente percebe essa criança tá se negando muito, às vezes fala que tá com dor de cabeça, com enjoo, com ânsia, vomita. Eu acho que você entrou naquilo que eu ia te perguntar, assim, pra gente ir fechando, né? Quais são os sinais de alerta, tanto para a família quanto para a escola, do que, né, esteja acontecendo o bullying? Sinais de alerta. Percebeu que a criança ou o jovem, eles estão se negando, rejeitando ir para a escola, eles estão apresentando algum sintoma físico que geralmente não apresentava, né? Normalmente não apresentava. Então, comecem a ficar atentos e buscar informações dentro de casa com seus filhos, ter essa parceria, essa comunicação com a escola, para esse apoio, para pedir ajuda, né? E o colégio também começou a perceber alguma atitude diferente da criança e do adolescente, aquilo que nunca, né, foi percebido em determinada criança, é começar a realmente ficar atento, chamar essa criança para uma fala, uma escuta delicada,
E é assim, né, nessa parceria, nessa união que nós precisamos de ter, porque nós somos aí um quebra-cabeça, né? Cada um vai colocando a sua pecinha e aí juntos nós conseguimos construir uma imagem. Obrigada, viu, Rê? Eu que agradeço o convite.